Qual é a mensagem de vocês três? Para dar certo na submissão, vocês precisam entender que eu falo muito, eu não lembro de onde que eu ouvi também, mas eu falo muito o seguinte: casamento é um trem que foi feito para dar errado e por Deus dá certo. Casamento tem que dar, porque assim, você pega duas pessoas com realidades totalmente diferentes, com formações diferentes, mesmo você é de São Sebastião do Paraíso desde sempre. Sim. Você também. O Renato e o Juninho também. Eu vim de São Paulo, ela era aqui de Ribeirão. Mas mesmo que seja São Sebastião do Paraíso, uma cidade pequena, ou Ribeirão Preto, mas você teve uma formação familiar. Influências formativas foram diferentes. Totalmente diferentes. Então, quem falava muito isso era o Myles Munroe, pastor, já faleceu, não sei se já ouviram falar dele. Ele fala muito sobre relacionamento. Falava também prosperidade e tal. Juninho conhece, né, Juninho? Conhece o Myles Munroe? Ouviu falar dele? Tá. Pastor americano e tal. E ele falava o seguinte: quando você vai casar, você leva uma mala. É cheio de bagagem. E a pessoa com quem você está casando está vindo com uma. E aí vocês estão querendo ver se vocês trocam o que você tem na tua mala com a dela, mas não vai dar certo. Porque aquilo é teu, não é dela. E aquilo que é dela, não é teu. E você está tentando fazer ela vestir uma coisa que é tua, e ela está tentando fazer você vestir uma coisa que é dela. Só que passa o tempo, e o que o casal, quando amadurece, entende? Vamos esvaziar as nossas malas? Pode, gente, é. E aí é o processo de amadurecimento. Que nem a gente fez 19 anos de casado. Mas se fosse ver, a gente talvez teria se separado desses 19 anos umas 19 vezes. Né? Mas se a gente não pensa em superar mesmo, em renunciar, em entender. E isso que vocês estão falando, e agora eu vou provocar. E não fica paradinha, não. Eu vou provocar, fala. Antes de você provocar, mas a questão não é você. Não, como te falo, não é você o outro. Não é o outro. É você, gente. Confundiu. A questão sempre não é o outro, sou eu. A questão sempre sou eu, não é o outro. Não, tá errado, não tá? Tá, não é isso mesmo. A questão não é o que o outro pensa ou deixa de pensar, sou eu. Exatamente, é isso. Agora, exatamente. Sempre é isso aí. Sou eu. Sempre sou eu, não é o outro. É isso aí, gente. Sempre sou eu, não é o outro. É isso, porque se eu decido, né? E não é só no casamento, é numa relação de amizade. Então a gente acabou, né? Caindo. Relacionar é uma arte, né? É uma arte. E é uma arte você se relacionar com você mesmo, porque a aceitação, você aceitar quem você é. Se você não estiver bem, se você acordar naquele dia mal, você tá com raiva do... Tem dia que a gente não se suporta, eu não me Como suporto. você vai relacionar com o outro? Você não consegue nem superar, nem aguentar você mesmo. Exatamente. Eu falo que às vezes, que uma frase que eu não gosto de esquecer, que a nossa sabedoria tem que ser maior que o nosso orgulho, né? O orgulho pega o funcionário. O orgulho pega. Bacana isso aí. E aí a gente tem que pensar, antes de tomar qualquer atitude, no que vai dar aquilo, não ser consequente. Porque toda atitude tem um fruto, né? Sim. Eu falo, quando às vezes dá aquela raiva, aquela vontade de jogar tudo no alto, eu penso, mas daqui a alguns anos, o que vai ser o fruto dessa escolha se fizer isso, né? Porque a nosso redor, a gente vê pessoas que foram resilientes, que persistiram, que creram, que tiveram fé, que seguiram a palavra, e pessoas que não, que decidiram agir pelo seu orgulho. Não, isso eu não aceito, isso não dá, eu sou assim, e também estão colhendo. E eu, assim, hoje eu vejo muitas famílias que eu vejo que se eles pudessem voltar atrás quando eles olham o fruto de outros, eles voltariam atrás, Sim. sabe? Eles falarem assim, por que eu fui fazer aquilo, né? Sim. Então eu falo que a gente tem que ter muito esse temor, né? Ainda mais como cristão. Porque é um sacerdócio, casamento é um sacerdócio. Mas é um ministério, é uma igreja. Então, e assim, a Bíblia fala que as mulheres de ser submissas, de estar junto com a missão, e fala dos homens que ele deve amar, né? Sim, a esposa. Sim. Como Cristo amou a igreja, ele tem que se entregar. É mais difícil. É um amor sacrificial. É de entregar a vida, né? É de entregar a vida, de amar, não falar doar, você, né? O marido tem que se doar. Doar, não E essa necessário, ele pode doar a vida dele. agora vai começar a tumultuar. Tá, inversão de papéis. Vai começar a tumultuar.
Sim, tudo vai quero bem, tudo tumultuar. anda. E essa corrente hoje aí o feminismo, né? Essa coisa a mulher deve ser sempre igual ao homem, tá sempre nessa competição que a Tati falou, né? Então, o homem tem que competir com a mulher que tem que competir com o homem. E o que vocês três na mesa colocaram é que a mulher era submissa ao homem, não como as feministas alegam ou como os machistas alegam. Como você é obrigada a aceitar aquilo que eu faço, aquilo que eu falo e cala a boca. Ou a feminista, jamais eu vou me submeter ao homem desse nível. Porque nem o machista está certo, nem a feminista está certa. Segundo o que a gente está falando aqui à luz da palavra. Então, a submissão da mulher é se colocar na missão junto com o homem. E eu vou tumultuar. Toda vez que eu tomei uma decisão que eu não consultei a Tati, ou não teve o aval dela, eu me estrepei. Toda vez que eu tomei uma decisão sem que ela desse a opinião dela, eu me arrebentei. E teve vezes que eu fui fazer e ela tinha uma palavra para me dar, não me deu, me arrebentei também. E quando eu me arrebento, não arrebenta só, arrebenta eu e a casa. Então eu vou pro buraco, ela vai junto comigo. E eu sempre fui muito assim, né? Muito de fazer coisas. E aí a gente acabava sempre sofrendo. Ou quando fala, não dá ouvido, né? Ou quando fala, não dá ouvido, exatamente. Ou quando a mulher fala, o homem não ouve. Pior, né? Que a gente mesmo. faz, né? Acho que isso que é coisa de mãe, né? É o meio onde a gente vive. Aí faz, te E avisei. essa submissão. Aí joga na cara. O que vocês falam? O que vocês dariam uma mensagem para as mulheres que vão ver esse vídeo, esse podcast, esse videocast, e para os homens casados ou que vão casar? Qual é a mensagem de vocês três? Para dar certo na submissão, vocês precisam entender que Precisa renunciar. Olha lá. É renúncia, não tem jeito. É renúncia. Entender, primeiro, a mulher tem que entender quem ela é, e o homem também, né? A sua identidade não é só a mulher, é o homem também entender o seu papel, tudo que nós conversamos, e renúncia. Porque se você não renunciar, nenhum relacionamento é sustentável. Não é? Não é só relacionamento casamento. Nenhum relacionamento é sustentável na empresa, é com a sua família, é com seus amigos, nenhum. Então, a renúncia, para mim, é o primordial. Você deixar realmente o seu orgulho, né? E entender o seu processo e entender que não vale a pena. A frase foi muito boa. A sabedoria não dá para competir com orgulho. Se existe uma ou outra, tchau. Muito bom isso aí. Exatamente. Que eu Até vi porque... isso aí. Um dia conversando com o Renato sobre uma situação assim que a gente estava vendo de perto, aí eu falei assim, como que a pessoa perde que a nossa sabedoria seja maior que o nosso orgulho? Ele, amor, guarda essa frase. Você fala, opa, volta aí, que a sabedoria... Ele falou, amor... Aí, só que eu guardei pra minha vida, falei no meio, assim, e eu até anotei pra não esquecer. Falei assim, muito legal. eu me falo isso muitas vezes. Hoje mesmo eu falei com a Tati. Hoje mesmo a gente veio conversando na viagem de relacionamentos. E nosso mesmo, né? Porque eu falo, todos têm às vezes, chegam uns entraves, uma discordância, e a gente tem que sentar e conversar. O que eu falo assim, que o casal tem que resolver as coisas, né? E, então, assim, eu acredito nessa questão. A renúncia e a comunicação, né? É importantíssimo. A comunicação. E os papéis, assim, de um e de outro, por exemplo, tem coisas que são mais urgentes, eu acho. Quando a gente se casou, não tínhamos filhos, então, na parte da farmácia, a gente dividia bem as coisas, né? Até assim, como eu já havia trabalhado em farmácia de manipulação e o Renato não havia trabalhado em farmácia de manipulação, sim, em drogaria, e a nossa era só de manipulação, no começo eu dominava mais. Eu já estava há 1 ano trabalhando e ele tocando de longe, né? E ele ainda estava aqui em Ribeirão Preto. E aí ele falou, amor, vai fazendo, tem coisas que eu ainda tô pegando e eu vou tocando essa parte administrativa, financeira aqui. Então ele me ajudava muito em casa. A gente, começo de vida, não tinha funcionário. Então, assim, de manhã eu ia pra farmácia e eu chegava, o almoço estava pronto, ele tinha limpado a casa, era uma parceria. E ele fazia isso? Sim. Mentira. E aí, agora... Tem aquela música.
Agora ele pegou pra mim, olha. A luta é só Calma. O Renato cozinhando, limpando casa. Não, calma, eu tô falando das etapas, gente. Não, eu vou chegar lá. Não, e aí, gente? Você já faz uma parte, você já foi. Vocês ficam quietos aí. Agora não. Agora eu E aí eu lembro que assim, eu me senti. Aí eu chegava, ele, amor, que tá almocinho, sei que lá. Só que eu falava assim, ai, gente, eu acho que eu queria que meu marido fosse era farmácia, eu não queria que ele estivesse fazendo o que comigo. Eu acho que eu que tinha que estar aqui. Eu me sentia até mal, porque Olha. a gente tem aquela questão, mas no momento era aquela necessidade. Aí ele falava assim, amor, aproveita esse momento. A vida é feita de fase. E agora tá assim, mas muda, você vai sentir falta também nesse momento. E quando vieram os filhos, e também ele já foi assumindo mais a farmácia, pegando, eu fui assumindo mais a casa e os filhos. E eu fui, assim, diminuindo o meu tempo de trabalho na farmácia. E aí eu comecei até a sentir um pouco de falta, porque eu acostumei naquela correria toda. Ele falava, amor, agora seu tempo é aqui. E hoje mesmo, assim, eu dedico muito, muito, assim, mais que 50% a casa e filhos do que ao trabalho. E tem hora que eu fico querendo voltar muito pro profissional, e aí eu vejo que às vezes fica... A gente até já conversou muito sobre isso, o Renato assim, amor, você quer mesmo? Você quer ficar assim, junto comigo? De igual para igual? Ritmo, né, no Se trabalho, você quiser, assim, dá. Mas a gente vai ter que fazer assim, assim, com nossos filhos, assim, assim, vai ficar... Ou você prefere você tocar aqui e ficar... Aí eu falei, não, gente, vamos ver o que é essencial agora. Meus meninos são pequenos. Vai desequilibrar a balança, sabe? E o importante agora, já que ele está à frente, não há necessidade de eu estar, né, como ele está. Eu tenho essa oportunidade de poder dar essa atenção agora para eles, né? É o que eu compartilhei com vocês lá em casa, uma questão do Jonas da escola uma vez, que a professora mandou um recadinho de algo que aconteceu. Eu falei assim, se eu tivesse uma vida corrida, trabalhando, eu nem saberia que aquilo tinha acontecido. E eu não teria conversado com ele. Talvez se eu tivesse uma pessoa cuidando, a pessoa mesmo resolveria de outra forma. Falei, a importância de você estar sabendo de tudo, de estar conversando, educando, corrigindo, né? Isso não tem preço. Então, cada um no seu papel e no seu tempo, são fases. Então, eu falo agora, eu me preocupo mais em dedicar a minha família. A casa é uma empresa, né? Para dar tudo certo, é um ufa, gente, né? É uma gestão que você tem que ter. Então, só que eu falo que isso não tem preço. E a mulher, às vezes, ela fala assim, nossa, mas não é reconhecido. Você tá em casa, assim, você tá mais com a casa e com os filhos. Isso não é serviço. Gente, como que não é? Você forma vidas lá, você tá formando geração, né? Então, a gente não pode deixar isso tomar conta da gente, né? E outro, o seu esposo, ele vai poder frutificar e ir longe se você fizer o seu papel, porque ele não precisa preocupar com nada, tá? Tudo no jeito. Porque tem alguém cuidando. Se não fosse, ele não conseguiria fazer isso. Então, assim, a gente tem que olhar por um outro lado, não menor. Sim. É junto. Parceria. E aí, Thaís, o que você fala desse? Eu vejo, assim, que o casamento, muitas pessoas se esquecem da aliança. E a aliança, quando você tá ali, né, perante ao pastor, ali casando, você faz ali uma promessa, que é a promessa de amar aquela pessoa, de cuidar daquela pessoa, de honrar, de respeitar. Então, eu acredito que se a gente focar nessa aliança, vai dar certo. Porque essa é princípio de Deus, é bíblico, né? Deus tem promessas para o casamento. O casamento, a família, eu vejo, assim, que é o maior ministério que tem. Que nem a Maria Angélica tá falando. Muitas mulheres se sentem, às vezes, inferiores, menores, porque ficam em casa. Mas não deveria, porque na verdade aquele é o maior ministério, você cuidar da sua família. As crianças que têm os pais próximos, as crianças que têm a mãe presente, ela cresce totalmente diferente de uma criança que não teve esse contato. Então eu sempre falo isso para as mães, que assim, da importância do papel ali da mãe. Eu mesmo lá em casa, eu como psicóloga, eu trabalhei um tempo como na área de RH, quando eu me formei. Então, assim que eu engravidei da Lorena,
foi quando o Juninho lançou o primeiro livro. Então, a gente, assim, optou. Ou eu voltaria para a empresa, para a parte do RH, que era a minha profissão, ou eu abriria mão para ajudá-lo nesse ministério que ele estava começando e poderia estar perto da minha filha. Então, assim, eu abri mão. Então, por muito tempo, assim, eu abri mão da minha carreira, de estudar, para cuidar da minha família. Sim. E eu não me arrependo de maneira alguma. Porque, assim, eu vejo como é diferente, assim, a criação dos meus filhos por eu ter tido essa oportunidade. É lógico que hoje em dia existem muitas mulheres que não têm a mesma oportunidade. Sim, Existem sim. várias realidades. E a gente não deve julgar as realidades, que cada um é cada um, né? Dentro do... Sim. Isso. Então, assim, eu sempre falo, dê o seu melhor quando você estiver em casa. Então, infelizmente, essa geração mudou muito a questão, assim, dos valores. Eu vejo que tem muitos valores invertidos hoje em dia. Então, as mulheres, elas foram querendo competir com os homens. Aos poucos, elas foram querendo ter o lugar delas no meio de trabalho, de forma que hoje é de igual para igual. Hoje tem mulher motorista, tem Sim. mulher caminhoneira, tem mulher de profissões que eram somente masculinas. Sim. E eu não vejo errado isso. Eu vejo que a mulher realmente ela ganhou o seu espaço no mercado de trabalho. Só que o que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não perder o nosso papel. Sim. Então, às vezes, fica aquela competição, que nem a Tati falou, e você deixa de fazer o seu papel de mulher. Então, da mesma forma que o esposo trabalha, hoje em dia tem esposa que trabalha, eu conheço mulheres que às vezes ganham até mais do que o marido, Sim. mas o que acontece? Aí que vem, se você começar a se sentir superior, aí você vai já perdendo, você vai descendo os degraus. Por quê? Porque aí já não é de Deus, não é abençoado. Deus, ele tem um papel para cada um. Sim. Deus tem o seu papel, então a gente tem que assumir o nosso papel. E a gente tem que, eu acho que é um mix, né? Família, casamento, você tem que renunciar, que nem a Tati falou, tem a questão da parceria, tem a questão de você cumprir o seu papel ali, para que tudo caminhe bem, né? O que a gente viu muito durante muito tempo é que, principalmente no Brasil, você tinha uma cultura familiar de que o homem é o que trabalhava, a mulher tinha que ficar em casa. E aí você via muitas mulheres antigamente, não sei se as mães de vocês, a minha, por eu ter 53 anos, a minha mãe era um pouco mais velha provavelmente que a mãe de vocês. Então, abandonava completamente a vida para servir só ao casamento, ao marido e aos filhos. E aí, quando os filhos começavam a ficar maiorzinhos, né, mais moços e tal, e aí começava a trilhar o seu caminho, ela olhava para ela mesma e dizia, puxa vida, agora não tem nem mais tempo de fazer nada. Que também era um desequilíbrio, né, o papel da mulher e do marido ali, do homem e da mulher. Só que isso foi querendo ser invertido de uma pressão tão grande que hoje a mulher ela quer estar no mesmo lugar que o homem. Então, o que antigamente você submetia a uma posição, esquece da tua vida e cuida só dos filhos e do marido, passou a ser o seguinte, não, eu tenho direito igual. E aí você desequilibra de novo essa balança. Que o que vocês estão falando aqui é totalmente ao contrário. Diz, a gente consegue ter os nossos sonhos, a gente consegue ter o nosso espaço, mas a gente entende também à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus, aonde eu tenho que ficar. Sim. E aonde o meu marido tem que ficar. O lance do homem ser o cabeça e a mulher ser submissa ao seu marido, de tirar da costela e tal, o amor do homem pela mulher ele deve ser sacrificial mesmo. Sim. É o homem que vai para a guerra, é o homem que tem que trazer paz para casa, no sentido de dizer o seguinte, olha, fica tranquila, tudo vai dar certo, é ele que se expõe, é ele que levanta mais cedo para ir para a rua trabalhar, é ele que tem que fazer, entre aspas, aí, o sustento da casa, né? Vir a provisão dele, independente de ser o salário maior ou menor, mas a direção vai para aquele lugar, vai para ele que comanda, e a mulher no papel principal dela também, porque senão ele não consegue fazer nada. O Renato, eu já falei para ele, vou falar aqui no podcast, o Renato Reis ele não seria quem ele é se não tivesse a Maria Angélica. O Juninho não seria o pastor Antônio Justo se não tivesse a Thaís. E eu não seria eu se não tivesse. Agora é o seguinte, tá muito. Até olhei, assim. Tá tudo muito certinho demais isso aqui. Ué, mas as perguntas são sérias. Eu quero saber o seguinte: o que esses homens fazem que tiram vocês do sério? Vai. O Marla, Pode finalizar, pode falar o podcast de vocês. Nessa questão até que você acabou de falar, né? Quando fala
o homem tem que amar a mulher como ama Cristo, né? A mulher, ela necessita, né, dessa questão de ser amada, de ser elogiada. É da mulher isso, né? Tanto é que ela sente falta, né? Quando o homem não repara alguma coisa, quando não elogia, quando não fala. Assim como o homem, quando fala de submissão, eu creio que me remete muito à questão do respeito e da honra e do reconhecimento. Porque o homem, como ele tá, como se estivesse no campo de batalha de frente, tipo, o tiro vai primeiro nele, como de proteção, de segurança. A mulher quer se sentir segura e o homem tem que passar essa segurança, é o papel dele, né? Então ele também quer o reconhecimento, tipo, você faz, você cuida. E quando a mulher quer competir, ela desestabiliza isso no homem, e ele vai se sentindo menor, né? Vai desequilibrando, E aí, isso daí tudo vai desestabilizando o relacionamento, a casa, o lar, né? Os frutos não vão ser bons, né? Então, a gente tem que ter sabedoria de falar, cada um no seu papel, para fluir, para frutificar. Porque o nosso ego é muito forte. E a gente, pela razão, pelo orgulho, a gente quer agir diferente, né? Mas a gente tem que lembrar, não conformar com esse século, né? Ver o que a palavra fala. E ser mais sábio do que orgulhoso. Eu falo para a Tati muito o seguinte, o mundo pode me recriminar, mas se você me apoiar, é o que eu preciso. Que é realmente a honra, assim. É o reconhecimento. Não dizer assim, nossa, amor, você é demais. Essa coisa, tipo, de barujar. Não. É dizer o seguinte, ó, realmente você vai lá e faz, pô. A batalha tá grande, mas você tá aí de pé. E você já sofreu pra caramba, caiu, mas você se levantou. Meu, você tem... Ser incentivador, motivar no momento difícil, você vai conseguir. E eu acho que é uma coisa comum dos homens. Se a esposa, ela manda uma dessa... Deixa eu ver, Juninho e Renato. Ei, responde aí vocês dois. Se a esposa apoia, o mundo pode estar contra que nós vamos lá e arregaça ou não? Ei, Juninho? É sempre assim, né? Falando desse assunto, eu falei para falar. Olha lá. Olha lá. Vocês conversaram, vocês dois? Não, mas é verdade. Isso é verdade, mas se a mulher fala, não, pode ser tranquilo, cara, acabou, a vida é outra. Fala, Juninho. A nossa esposa dá a carta para ela, gosta de sentir a segurança. Então, assim, o apoio, a mulher... Olha só, presta atenção no que eu vou falar. O homem pode ser o cabeça, mas se a mulher apoia ele, diz, vai, que você é o cara, o mundo pode estar desmoronando, nós vamos pra cima, a gente arregaça. Mas se a gente olha para trás, ou olha pro lado, e a mulher fala assim, sei não, para na hora, porque se for vai quebrar a cara. É isso. Exatamente, ó.